Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do nosso Pod Canal Saúde. Hoje eu estou tendo o maior prazer em estar recebendo aqui a Luciana Portela, ela que é farmacêutica, empreendedora, apaixonada também por boas práticas de saúde, né, Luciana? E hoje a gente vai trazer muitas dicas aí para vocês sobre emagrecimento além da dieta, né? E a gente vai falar muito sobre suplementação. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos vocês. Obrigada pelo convite, Carla. Sempre um prazer estar aqui. E vamos falar desse assunto que interessa aqui a tanta gente, né? Luciana, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, assim, eu sempre tive muita dúvida em relação a isso. Como é que a gente faz para acelerar o metabolismo com suplemento? Pronto, existem vários suplementos que podem estar se acelerando o metabolismo, mas antes disso a gente precisa saber se é caso realmente de acelerar o metabolismo. Porque o sobrepeso, né, ele está relacionado com diversos fatores, é multifatorial. Então, tem a questão da dieta e emagrecimento, dieta e atividade física, quer dizer, que é o básico, e aí a suplementação vem para potencializar isso daí, né? Tem a questão também genética e epigenética, que é o quê? É a influência do meio na nossa genética, naquilo que a gente já herdou dos nossos pais. Então, respondendo mais especificamente a sua pergunta, a gente pode acelerar o metabolismo através de fitoterápicos, né? Que vão favorecer nessa queima de gordura, como, por exemplo, chá verde, morosio, tem vários ativos que aceleram o metabolismo. Eu tô falando isso, gente, porque eu sou uma mulher 50 a mais. E aí, quando a gente chega nessa fase da vida, a gente tem aí a menopausa, né? Então, a gente tem uma série de consequências que não é nada fácil, né? A insônia, o metabolismo, com certeza, ele fica mais lento, tem a questão da irritabilidade. E aí tem uma série de situações. E nós, mulheres, sabemos o quanto que é difícil perder peso de uma forma geral, mas nessa fase, então, da vida, ainda é mais difícil ainda, né? Você tocou num ponto que ele é fundamental. Muita gente quer saber só de acelerar o metabolismo, quer saber algo que vai emagrecer, aumentar a saciedade, mas esquece de outros fatores que interferem por que aquele corpo não está emagrecendo. E um dos principais é o sono. O sono, ele é fundamental para a qualidade de vida e também para o emagrecimento. Um sono de qualidade vai reduzir, inclusive, o hormônio do estresse no dia seguinte. E com esse hormônio reduzido, a pessoa não vai ter tanta vontade de compensação, por exemplo, na comida e em doces para ter aquele prazer. O sono, ele já causa esse bem-estar. Então, temos fitoterápicos que melhoram a qualidade do sono, adaptógenos, magnésio, que já dão essa sensação, né? E que são grandes aliados, principalmente para mulheres na menopausa. Ou seja, vocês estão vendo aí, né, minha gente? É um dos grandes problemas que a gente enfrenta na menopausa, é a perda de sono, ou seja, a insônia. Ela vem com tudo. Então, os fitoterápicos, né, os suplementos, a suplementação. Nessa suplementação, inclusive, pode ter as substâncias, inclusive para atuar nessa questão do sono. Por isso que quando a gente está falando aqui com uma farmacêutica sobre emagrecimento, né, através da suplementação, a gente entende que existe ali todo um plano para aquela pessoa, que deve ser personalizado, individualizado. Não é chegar com aquela fórmula mágica que muitas vezes a gente vê ou na internet, alguma influenciadora, alguém falando, e a gente achar, Morozil, por exemplo, eu vi que o Morozil a gente emagrece muito rápido, vou querer ali só o Morozil. Mas será que só o Morozil vai dar certo? Ou seja, por isso que é importante esse acompanhamento, né? O acompanhamento é fundamental para saber as causas, né, que estão provocando esse acúmulo, né, de gordura corporal. Exatamente. Então, é necessário realmente que o passo que você tem que dar para você emagrecer com saúde, claro, mas você fazer uma suplementação de forma saudável. Então, ali se inicia um processo multidisciplinar, né? Exatamente. E retomando aqui ao sono, né, temos fitoterápicos, né, e suplementação que tanto induzem o sono. Muita gente fala de melatonina. A melatonina ela é maravilhosa para indução de sono. Sim. Nem todo mundo tem esse problema de pegar no sono, né?
o problema da maioria das pessoas é manter um sono de qualidade. E aí as pessoas até dormem, mas acordam com ressaca. E aí entram ativos adaptógenos. Eu gosto muito da ashwagandha, que ela tem um nome científico de Withania somnífera. Então, o próprio nome já sugere, ela melhora muito a qualidade do sono, ela inclusive tem propriedades também afrodisíacas. Eita! Ela é muito boa. Um ponto maravilhoso, viu, gente? Porque, inclusive, é outro problema que a mulher na menopausa enfrenta, né? Que é essa questão da libido. Exatamente. E aí a gente pode estar utilizando a ashwagandha com diferentes tipos de magnésio também, de acordo com o histórico do paciente, e colocando ou não a melatonina. Se a pessoa tiver dificuldade para dormir, né, pegar no sono, eu gosto de botar uma melatonina em pequenas doses. É isso que faz a diferença, por exemplo, quando a gente faz ali o medicamento manipulado, né? Então, cada vez mais a gente vê os manipulados ganhando uma força muito grande. Inclusive, a prescrição médica tem sido cada vez mais ativa nos consultórios, né? É impressionante como aumentou muito isso. Eu acho que esse fato de poder colocar ali em um medicamento manipulado todas essas associações. Né, de ativos que vão agir em sinergia, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente, daquele paciente especificamente. Inclusive para quem tem, por exemplo, problemas com cápsulas, né? Tem muita gente que tem ali enfrenta uma dificuldade com questão de cápsula. Hoje, quando a gente fala de medicamentos manipulados, existem inúmeras formas, inclusive gominha. Isso. Nunca que eu imaginei que eu ia poder ali usar uma gominha para poder eu ter, por exemplo, estimular o meu colágeno. Isso é maravilhoso. É um dos principais diferenciais da manipulação, exatamente esse, a personalização de produtos e as diferentes formas farmacêuticas que melhor vão se adequar a cada um. Então, a manipulação, ela se adequa à necessidade do paciente, não o contrário. E isso é feito de uma forma assim tão maravilhosa, gente, que eu falando assim sobre a manipulação, sobre essas fórmulas, a gente não fala, por exemplo, só nas fórmulas medicamentosas. Mas, assim, a manipulação hoje, ela nos dá a possibilidade de tanta coisa, inclusive na área da estética. Você estava me dizendo aqui, eu estava te olhando, nossa, fazia muito tempo que eu não via a Luciana Portela, que eu não a entrevistava, mas eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui hoje, que eu vi essa pele. Ela disse, Carla, a minha pele aqui completa, são produtos manipulados, são produtos testados, ali são fórmulas pensadas por mim, pela minha equipe, e é incrível, né? Porque protetor solar, creme anti-idade, skincare. Né? Todo skincare de antes, sabonete, um sérum facial. E hoje nós fazemos também maquiagens magistrais. Ou seja, dentro da maquiagem já tem ativos que vão tratar a pele. Maquiagens multifuncionais. Então, hoje eu estou aqui, toda a minha produção foi feita pela princípio ativo. Estou com uma base que é o Stick Bio, tem fator 120, uma cobertura média. Esse blush também tem o fator 99, todos com vitamina C e ácido hialurônico. Hoje eu não estou com a sombra, mas tem também a sombra com vitamina C e ácido hialurônico. Esse glowzinho aqui também, que é o Glow Bio. Temos também a linha de batons. Ou então, seja, é um mundo de possibilidades. É um mundo de possibilidades que a gente tem, né, para poder a gente ter aí a pele saudável, para a gente se sentir bem, para a gente ficar bonita. E eu não estou falando só das mulheres, não, tá? Os homens também, porque hoje é impressionante como tem mudado muito essa percepção masculina no sentido de se sentir bem mesmo, né? De se cuidar, de passar ali, fazer o seu skincare mesmo, como a gente estava falando, que é tão comum hoje essa palavra, skincare, mas deixou de ser algo feminino. Passou também a ser algo masculino. Isso, apesar de um grande público ainda ser feminino, cada vez mais os homens também estão querendo se cuidar. Eu tenho muito esse público atleta, então, que busca protetor solar. Meu marido, por exemplo, é presidente da Federação de Triatlo. Então, você pega muito, já levando ele como parâmetro também, né? Porque ele também é um super atleta, mas ele também sempre foi muito preocupado, né? Foi muito vaidoso, na verdade, né? Na verdade, ele esquece um pouco do protetor solar. Eu tenho que estar em cima. É impressionante. Olha, ele é um exemplo de atleta, mas... Mas é impressionante, né? Como nós, mulheres, a gente acaba
acaba assumindo esse papel mesmo, né, do cuidado De em cuidar. casa, com o marido, com os filhos. E a gente vê muito essa situação de que os homens, inclusive, eles morrem mais cedo que nós mulheres, exatamente por quê? Porque eles não se cuidam no sentido de, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer meu check-up. Nós mulheres, eu acho que também pelo fato de termos já isso lá na nossa educação, na adolescência, quando a gente vai para a primeira menstruação, que as nossas mães já nos levam ali na ginecologista, aquele primeiro contato que a gente já vê a importância de cuidar da saúde da mulher, então a gente meio que já tem isso como uma base. Isso, já faz parte do nosso DNA o cuidado. O cuidado, né? E aí quando eu vou ver, ele já tem saído para pedalar de manhã, não tem sol, quando volta tá queimado. Aí a gente conversa tudo para das outras vezes não esquecer mais. E isso acontece já em da relação forma geral, ao médico, né? ele já é bem certinho, ele já faz todo o check-up porque ele se preocupa com a performance. Não tanto com a beleza, com a estética, mas a performance ele quer. Então tem público de todo tipo. Mas é importante, a gente sempre traz aqui no Pod Canal Saúde, inclusive, esse chamamento para que os homens possam se cuidar, né? Então, eu já trouxe vários médicos falando sobre a importância da saúde do homem. E fica também essa dica aí para vocês sobre toda essa situação realmente de você poder personalizar ali, inclusive, a sua suplementação. Será que ela está adequada? Eu sempre fico muito na dúvida também, Luciana, sobre essa questão dos manipulados os horários, né? Como é que eu utilizo ali o whey protein, qual é a quantidade correta, se pode misturar medicamentos com manipulados, que é uma coisa também que eu acho que as pessoas ficam muito em dúvida, né? Principalmente aquelas pessoas que tomam medicações contínuas. Sim, mas aí vai depender do tipo de suplementação e do objetivo desejado. Isso aí deve ser sempre conversado com o profissional que está acompanhando. Tá? Então, assim, não tem um horário certo para cada suplementação. A não ser essa que eu falei do sono, a gente toma à noite, 1 hora antes de dormir. Já no outro dia, se a pessoa quer mais energia, acelerar o metabolismo, aí já tem que ser de manhã. Alguns são melhores perto das refeições, outros longe, e aí cada caso é individual. E quando acontece, por exemplo, de um paciente tomou ali um remédio manipulado e ele teve algum tipo de reação ou alérgica, ou mesmo algum tipo de reação da cápsula. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que têm sensibilidade. Né? Eu confesso a você que eu tenho sensibilidade a produtos manipulados. Eu não sei o porquê que isso acontece comigo. Inclusive, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer, Luciana? Olha, a gente pode estar trocando o tipo de cápsula. Nós hoje temos cápsulas vegetais, cápsulas de tapioca, de clorofila. Às vezes é a cápsula, né? O próprio invólucro da cápsula que tem corantes, né? E é melhor que não. Alguns medicamentos devem ter revestimento entérico. Então, nós temos também cápsula gastroresistente. E aí tudo vai depender mesmo da conversa que você tem com o paciente. Por isso que é importante você identificar, porque tem algumas pessoas que apresentam esse tipo de reação e acaba abandonando ali, inclusive, a suplementação, quando, na verdade, você pode buscar a solução. Por isso que eu falo muito que a profissão, a sua profissão, né? A sua profissão é, assim, uma das profissões que eu falo muito, que tem crescido bastante, que tem uma importância muito grande nas nossas vidas, né? Porque a farmacêutica, a farmácia, quem está ali, quem está na manipulação, quem está vendo todas essas dosagens, é realmente aquele profissional que sabe dar o resultado certo para a gente. Pronto, é o que a gente indica, né? Para cada paciente, se não estiver conseguindo tomar a suplementação ou o medicamento como foi prescrito, que entre em contato com a gente para saber o que é que está acontecendo, para que a gente possa dar a orientação correta. Alguns medicamentos são passados em jejum e a pessoa tem sensibilidade e irritação no estômago. Então, um ajuste, tome depois da refeição, já muda tudo. E ele consegue tomar. E consegue se beneficiar daquele ativo. E quando você leva o resultado, por exemplo, para o profissional ali da farmácia, e que você, inclusive, leva para ele o que está acontecendo, às vezes não precisa nem você ir lá no médico para falar sobre isso, porque na própria farmácia ali, né, tendo esse contato, você já consegue identificar realmente o que está te causando aquilo. Isso, porque tem gente que abandona o tratamento. Por conta dessas reações. E aí tem que ter o profissional farmacêutico para estar. É raro. É raro. Mas acontece.
É raro, mas isso aí pode acontecer, Sim. né? Luciana, eu vejo, por exemplo, hoje em dia, com esse boom das redes sociais, né? Todo mundo olhando, ligado e tal. Os influenciadores, eu vejo muita gente na internet tomando, assim, muitos manipulados. Muitos. Aí, isso aqui é toma um, toma dois, toma três. Eu fico assim, olhando, minha gente, é manipulado demais. E eu sempre fico naquela percepção, será que esse monte de remédio manipulado faz mal? E eu acredito que quem está assistindo a gente aqui talvez tenha essa dúvida também. Explica para a gente por que que de tantos medicamentos, por que que é tanta suplementação que é feita hoje em dia? Tem algum problema tomar um monte de uma vez só? Pronto. Esse muito que você fala não é nem tanto manipulado, mas suplemento, que pode ser manipulado ou não. Pronto. E aí, geralmente a dosagem dele é realmente alta, não cabe em uma cápsula só. Então, para dar a dose tem que ser 2, 3. Mas é a mesma coisa de você colocar, por exemplo, num sachê. Ali você não percebe, mas o sachê tem toda aquela quantidade de cápsula, você dissolve e acha que é um só. A cápsula, por ela ser pequena, acaba que você tem que tomar mais de uma. Né? Então pode ser a forma de sachê? Pode ser a forma de sachê também. Eu acho que eu prefiro. Porque eu acho cápsula mais prática. Gente, eu não consigo, olha, eu não consigo, Luciana, te confesso, assim, tomar um monte de cápsulas, mas é porque eu tenho uma sensibilidade mesmo, eu acho que é a cápsula, não sei. Eu até prefiro o amargor do chá rápido ali, do coisa, do que aquele monte de cápsula. Porque, gente, é muita cápsula. Aí isso deve ser combinado, né? Conversado junto com o teu prescritor, o profissional que está te acompanhando. Porque tem muitas pessoas que, assim como eu, já tipo assim, para o tratamento. Porque quando vê aquele monte de cápsula, diz assim, eu não vou conseguir. E isso não é o ideal. Por isso que é bom essa coisa da personificação, né? Inclusive, se acontecer comigo, vamos lá, eu fui no médico e ele passou os suplementos e eu vi que é muito, e lá você chega, Carlinha, aqui vai ser muitas cápsulas. Existe alguma outra alternativa? Então, procurar essas outras alternativas. Isso, a própria farmácia pode entrar em contato com o prescritor para achar a melhor solução para o paciente. E é muito importante, né? Essa é a tríade da saúde. É a tríade da saúde. É a farmácia com o prescritor e o paciente para achar a melhor solução. É porque eu acho realmente que, às vezes, quando a gente vê alguém tomando esse monte de suplemento, a gente fica mesmo naquela ideia de se assustar com muitas cápsulas. Mas, na verdade, essas cápsulas é como a Luciana está explicando aqui para a gente. É porque não cabe toda a suplementação em uma. Não cabe. Outra dúvida que eu tenho, já que nós estamos falando sobre emagrecimento, além da dieta, os chás. A gente pode tomar chá todo dia ou não? Pode tomar chá todo dia. Agora, a pergunta é qual chá? Porque o chá também tem interação tanto com alimentos como suplemento, e cada chá também vai ter uma função específica. Então, espinheira santa é muito bom para gastrite, né, para melhorar a digestão. Já tem o de camomila, que deve ser tomado à noite antes de dormir, para dar aquele relaxamento. Tem um chá de gengibre também muito bom depois do almoço ou pela manhã. Então, só deve encaixar esse chá, né, na suplementação. Geralmente é o profissional nutricionista que prescreve. Porque eu também já vi algumas reportagens falando em relação aos chás, né? Porque tem algumas pessoas que só tomam chá, tomam muito chá, e eu já vi, inclusive, um médico falando comigo em relação ao perigo exagerado dos chás. Isso, não pode exagerar. Tem que tratar realmente como um suplemento mesmo. Tem que ter a dose e a quantidade correta por dia. Mas que ele pode ser tomado diariamente, pode, dependendo do chá e da prescrição. E também qual é a necessidade. Agora, assim, eu amo chá. Eu também gosto. Principalmente ali à noitinha. Antes de dormir é muito bom um chazinho camomila, hortelã. E tem os chás emagrecedores, né? Que ajudam aí, potencializam na questão do emagrecimento também, né? Alguns chás são diuréticos, então reduz aquela retenção de líquido, que é outro problema bastante procurado na farmácia. E principalmente mulheres depois da menopausa, né? Que sente aquela retenção. Ai, minha gente, depois da menopausa,
Eu, sinceramente, eu tinha uma visão completamente diferente da menopausa. Primeiro porque a minha mãe, ela não teve sintoma algum da menopausa. Na verdade, a minha mãe, ela é muito forte. A minha mãe é maravilhosa. Ela é aquela mulher, sabe, porreta. Mamãe não sente nada, não sente uma dor. Minha avó também era do mesmo jeito. E eu vejo elas sempre muito... Então, assim, a ideia que eu tinha de menopausa é que era uma coisa muito normal, que era tudo de boa. Mas quando a menopausa chegou na minha vida, começou ali no climatério, né? Que é quando a gente realmente, de fato, começa a sentir os sintomas da menopausa. E quando começou aquele fogacho, eu entrei num desespero muito grande, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo com o meu metabolismo. De repente, você está aqui de boa e vem um fogo que parece que você... Minha gente, é um fogo que não é normal. E aí o fogo para bem aqui nas tuas costas e, de repente, do nada, o fogo passa e aí vem aquele frio. É uma loucura. Mas a boa notícia é que existe também suplementação específica para isso. E aí o ginecologista é o principal aí eu fui profissional na minha doutora, Gina te orientando. Eu digo, Gina, o negócio aqui está pegando fogo, não tá legal. E aí tem outro problema também que geralmente acontece comigo, porque eu sou muito medrosa, gente. E aí, quando a gente tem muito medo, tudo a gente acha que vai acontecer com a gente, né? É incrível, eu sou muito medrosa. E aí eu sempre tive muito medo de fazer reposição hormonal. E aí, quando eu cheguei com essa situação para a doutora Gina, ela disse, Carla, então vamos aqui fazer os fitoterápicos com você. Não sei até quando você vai aguentar só os fitoterápicos, porque passou a fase do climatério, aí chega realmente a menopausa, que é quando vem a menopausa, e aí já começa a ter a queda dos hormônios. Inclusive, hoje eu fiz um monte de exames para poder retornar lá. E aí, realmente, é quando já se vê essa questão da reposição. E é por isso que eu falei no profissional ginecologista, porque é ele quem pode avaliar os seus exames hormonais e tá passando a reposição. Nós manipulamos, mas precisamos da receita. E é isso. E é essa receita aí que precisa realmente ser personalizada para cada tipo de pessoa. Porque tem gente, como a minha mãe, por exemplo, que passou pelo climatério, pela menopausa, de boa, que não teve nenhum tipo de sintoma, mas nem todo mundo é igual, nós não somos iguais. Exatamente. Na verdade, somos todos diferentes. Somos diferentes. Somos seres únicos, né? Individualizados. Isso. Então, o que eu sinto, você pode não sentir. Então, vai dependendo muito realmente de cada pessoa. Exatamente. E também é aquela coisa da epigenética que eu falei, né? Que é a influência do meio no nosso organismo. Então, por mais que passe por essa fase, os nossos hábitos é quem vão determinar o que vai acontecer conosco. Então, assim, na menopausa, o normal seria redução de músculo, perca de colágeno, mas aí existe a suplementação disso daí. Fazer atividade física para ativar o metabolismo, né? Mesmo pela questão de saúde da mulher e do homem na atividade física, hoje é uma prescrição universal. E a suplementação e a alimentação. O músculo fortalece, né, com a musculação, não tem jeito. Exatamente. Às vezes você porque pensa assim... Porque a tendência é cair a massa muscular. Minha massa muscular está lá embaixo. Se eu for falar aqui para vocês vão dizer assim, Carla, pelo amor... Gente, minha massa muscular, ela está lá embaixo mesmo. Pois vamos cuidar, porque hoje, inclusive, a inteligência artificial desenvolveu um produto maravilhoso para aumento de massa muscular. É mesmo. Isso. A inteligência artificial vindo com tudo aí. Isso. Foi uma novidade nessa última feira, a maior feira de farmácia de manipulação da América Latina, Consulfarma. O ativo se chama PeptiStrong e ele sinaliza para aumentar, né, potencializar esse ganho de massa muscular. Porque tem o whey, temos o body protein, né, que é body balance, que é proteína, né, que deve ser ingerido para você bater aquela meta proteica diária, que muitas vezes a gente não consegue dar dieta. Porém, esse ativo, juntamente com a sua proteína, que pode vir ou da suplementação ou da dieta, ele vai sinalizar para o teu corpo aumentar a massa muscular. E nós estamos tendo resultados incríveis. Semana passada eu tive com um nutricionista que ele estava com um caso de uma paciente usando whey, ganhava 300 gramas de massa muscular a cada semana, ou a cada mês, né?
É porque demora muito, né? Assim, é um passo a passo. Isso. Então, mas esse era porque suplemento... era 100 e pouco, 300 e pouco. Quando tomou o Pepti Strong, ela aumentou no primeiro mês 1.700. Ai, gente, eu já quero esse... No Como é o nome? segundo, Pepti Strong. Já preciso. E no segundo mês, 1.300. Então, assim, um aumento significativo. Significativo, mas não adianta só tomar o manipulado. Você tem que, de fato, ir para a academia. Tem que ir para academia, tem que consumir a proteína adequada. E aí já o profissional que vai dizer a quantidade de proteína já é o nutricionista. E no final dá tudo certo. No final dá tudo Já certo. quero esse medicamento aí, vem cá. Já quero esse Pepti Strong. Pepti Strong, viu, Augusto César? Para nós dois que já estamos aí nessa fase. Augusto César está quase chegando nos 50, mas está longe ainda. Eu já passei. Mas aí a gente tem que começar a se cuidar. E eu vou dizer aqui uma coisa para finalizar. Não é só na fase da menopausa, não. Na verdade, a gente tem que começar cedo. A suplementação pode iniciar a partir de... Olha, da barriga da mãe. Pronto, a partir da barriga... Eu já tomava grávida agora, né? Meu filho tem 1 ano. Grávida, eu já tomava o ômega 3 específico para o bebê, que é o rico em DHA. Então, tem para criança, tem... Agora, nem todos vão ser para criança, né? Quer dizer, a maioria não. Tá vendo, minha gente? Coisa boa a gente ter uma farmacêutica por perto, né? Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Carla. Um abraço. Volta sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso Pod Canal Saúde.